Eu gostaria de estar abrindo para perguntas, né, para a plenária. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurílio, Rodrigo, meu ex-professor querido. Sou assistente social aqui do Instituto Federal, né? Há pouco tempo, mas temos colegas que já estão bastante tempo no Instituto. E a minha pergunta é direcionada às 30 horas, né? Porque, como o Maurílio falou mesmo, sobre a precarização do trabalho, né? Sobre essas condições, e o Rodrigo falou muito bem sobre a nossa condição de estar sabendo sobre os nossos direitos, né? E nós temos um fórum de assistentes sociais, né, que compõem todos os assistentes sociais do Instituto Federal Fluminense. E nós fizemos um documento, nós entregamos administrativamente, né, e essas 30 horas nos foi negado e a gente cumpre as 40 horas, né, sabendo que a instituição ela preza a nossa elevação da escolaridade, ela preza a nossa qualificação profissional. Ou seja, hoje, salvo engano, nós somos os profissionais federais que menos ganham em termos de nível federal, né? Então, para que a gente possa elevar o nosso salário, a gente precisa se qualificar, fazer um mestrado, fazer um doutorado. A gente precisa de tempo para se qualificar. E sem falar também que nós podemos acumular cargos. E, com as 40 horas, ela é inviável. Eu era funcionária, eu era concursada em 2 municípios, lógico, larguei um, tentei ainda continuar em outro município, mas, enfim, de qualquer forma, né, nós acabamos tendo, no meu caso, eu acabei tendo que sair de outro município, ficar só no Instituto, por conta dessas 40 horas. E aí a gente quer saber o que está sendo feito, a gente sabe que tem um processo judicial, o procurador do Instituto já nos respondeu com negativa, dizendo que já está em âmbito no judiciário, já está sendo visto e esperando essa resposta, mas que ele entende que não. Então, nos foi negado. A gente quer saber, né, dessa aproximação que a gente quer ter também com o CRES e com o Cefes, do que está, porque eu sempre abro o site, né, do Cefes, principalmente, e aí eu vejo ali, tem informações de junho do ano passado. Então, essas regularizações das informações do que está sendo feito é importante para a gente também saber quais são os passos que a gente pode estar tomando, visto que, administrativamente, a gente já tomou todos os passos, já caminhamos, né, em todas as áreas possíveis. Sou Matheus, sou professor da UF aqui em Campos. Queria trazer uma ponderação, acho que vocês colocam bem, o Maurílio traz essa coisa do cotidiano, do processo de alienação cotidiano nos traz, e o Rodrigo depois complementa com a questão da dimensão política do serviço social. E aí eu queria entrar nessa seara da dimensão política, dessa análise, de como a capacidade de fazer uma análise da conjuntura, nesses tempos que a gente vive hoje, é fundamental para a nossa profissão. Hoje, a conjuntura política se aponta para mudanças que vão impactar diretamente no nosso exercício profissional, como, por exemplo, uma possível redução da maioridade penal, um aumento das terceirizações. Isso vai agravar ainda mais algumas expressões da questão social e também a nossa condição enquanto trabalhador em algum momento na questão das terceirizações. A professora Beth Mota fez recentemente um artigo onde ela faz um debate justamente sobre isso, os espaços socioocupacionais e a dimensão política do serviço social. E ela trata da importância do arcabouço teórico para poder pensar essa dimensão política numa relativa autonomia que vai para além do vínculo de trabalho, mas na capacidade de operar esse arcabouço teórico, essa instrumentalidade que tem o serviço social. Eu acho que ela faz em menor densidade um pouco disso que o Zé Paulo faz na Serviço Social 50, quando faz as transformações societárias, enfim. Mas eu quero trazer a contribuição para a mesa refletir é sobre isso. Essa capacidade que nós precisamos ter
de analisar e de ser capaz de decifrar essa conjuntura política para poder ter uma capacidade de análise que seja precisa e que nos potencialize na dimensão política do nosso exercício profissional. Ao mesmo tempo que a gente consiga manter essa dimensão política distante, como o Rodrigo falou, da perspectiva político-partidária e outros. Ainda mais nesse tempo de polarizações agudas, onde que o debate político está reduzido a uma lógica binária de 0 ou 1, de PT ou PCdoB, quando que entre essas possibilidades no campo crítico existem muito mais coisas do que pode imaginar esse processo. Então, é justamente isso, trazer um pouco dessa coisa da dimensão política e também relacionar isso com a autonomia relativa, porque isso é um impacto que tem no campo profissional, que muitas vezes você fica preso nas questões dos seus vínculos trabalhistas e de constituir estratégias para superar isso pelo arcabouço teórico do serviço social. Olá, boa tarde. Meu nome é Jones, eu sou assistente social do IF também, do Campus Centro. Eu queria fazer uma pergunta, porque, na verdade, é uma colocação que eu venho fazendo em alguns espaços, foi a minha discussão também, em relação às atribuições profissionais no mestrado. E eu queria colocar porque, na verdade, assim, existe toda uma discussão e uma regulamentação que até foi colocada pelos palestrantes aos Cefés sobre o que o serviço social não deve fazer. Ou seja, existe regulamentação de que a gente não pode realizar terapias, de que o serviço social não pode emitir documentação em conjunto com profissionais de outras áreas, que o serviço social não deve comunicar óbito. Enfim, existe um conjunto de instrumentos de regulamentação que trazem a discussão sobre o que não se pode fazer no serviço social. Mas me parece que a grande questão que aparece para o serviço social é o que o serviço social deve fazer, né? Que tipo de trabalho, que tipo de atividade cabe ao assistente social. Não é uma receita de bolo que eu espero, não foi essa discussão que acho que deve ser levantada, mas é porque eu vejo que existe uma fragilidade, tanto em termos de regulamentação da profissão, quanto em relação aos instrumentos jurídicos complementares, como as resoluções do Cefés, em relação às tarefas da profissão. Existe, claro, que em termos de tanto que não foram colocadas aqui nos espaços, não foram enumeradas aquelas atribuições que competem somente ao assistente social, as chamadas atribuições privativas, à exceção do que o Rodrigo colocou da supervisão de estágio, que é clara, né, de que não clara no sentido da palavra, né, às vezes não está tão facilmente nos espaços, mas de que o assistente social é aquele que tem que orientar o estagiário de serviço social. Sobre isso, tudo bem. Mas, fora isso, toda a nossa regulamentação, ela vincula determinadas tarefas aos termos área, matéria e unidade de serviço social, mas não traz em si a descrição dessas atividades. Inclusive, uma das poucas atividades que são bem regulamentadas, que seria o estudo socioeconômico para a inclusão em benefícios e serviços sociais, embora a gente entenda como uma atribuição privativa, na nossa regulamentação está como uma competência, ou seja, está dentro do artigo 4º e não do 5º. Isso significa dizer que, se, por exemplo, quiser realizar o estudo socioeconômico para incluir no benefício, não existe respaldo legal para impedir que ele realize essa atividade, porque isso está no âmbito das competências, né? E aí o próprio parecer da Silvia Terra coloca que as competências seriam aquelas atividades que o assistente social estaria habilitado a fazer, mas que não seria exclusiva do assistente social. Então, acho que a gente precisa resgatar, principalmente num espaço em que a gente vai discutir, né? Eu gostaria de levantar esse debate, né? Num espaço que a gente pretende discutir competências e atribuições, aquelas competências e atribuições que nos cabem, né? Como a gente pode aprimorar esse trabalho e como a gente pode desenvolver novas competências e novas atribuições no nosso espaço de atuação, né? Deixar, talvez, dar destaque, mas não tanto destaque aquilo que não nos cabe, mas fortalecer aquilo que nos cabe, para aí sim identificar aquilo que a gente não deve fazer, né? A gente vai respondendo e depois podem surgir novas questões. A primeira coisa da lei das 30 horas, o Cefés ele parou de alimentar a internet porque aqueles dados, infelizmente, ficaram errados, eles foram superados, né? Nós tivemos, no primeiro momento, um conjunto de empregadores que migrou o regime de trabalho para 30 horas e depois, com o fatídico parecer do MPOG de que as 30 horas, era garantido apenas para quem estava regido pela CLT e não pelo RJU, várias instituições
as 40 horas, né? Isso tem sido infelizmente, uma notícia constante, né? O Cefes, durante muito tempo, ele relutou de entrar na justiça porque ele entendia que essa luta era uma luta no campo político, até porque o Cefes também não tem nenhuma ilusão de que o judiciário ele é neutro, né? Que o judiciário é imparcial, melhor utilizando o termo. Nós entramos recentemente, né, na Justiça Federal contra a decisão do MPOG, e a caminho daqui eu recebi a notícia que eu não me surpreendi, infelizmente, que o MPOG, de que a Justiça Federal considera improcedente a ação, né? Então, a gente está... Esse é o primeiro recurso, a gente vai entrar na situação recursal, essa tem sido a ação que a gente vem desenvolvendo. Eu quero lembrar muito uma fala que me marcou muito da Bia Abramigos, de São Paulo, que ela dizia que a luta das 30 horas era uma luta da classe trabalhadora, era uma luta do calor dos fatos, né? Nós conquistamos a lei, né? E nós sabemos também que conquistamos num contexto de pressão política, quem estava em Brasília, de mobilização, mas estamos enfrentando sucessivas dificuldades na sua implementação. Alguns reclamam que a lei serviu para nada. Eu não sei se eu não considero que ela não serviu para nada como trabalhador assistente social, né? Eu acho que vários espaços ocupacionais conseguiram readequar a hora. A gente está num processo de luta e entendo que foi uma conquista, sim. Recentemente, há pouquíssimos meses, os psicólogos não tiveram sequer aprovado no Congresso Nacional, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é uma luta política da qual o cenário não nos é favorável, infelizmente, a partir do posicionamento do MPOG, que, portanto, tem enfrentado esse conjunto de dificuldades. A gente está enfrentando o Cefes e várias outras organizações também, a luta pelo piso salarial, que também é uma luta de 30 anos, né? Vamos lembrar que Sarney, quando foi presidente, vetou o piso salarial dos assistentes sociais, e isso, Sarney governou de 85 a 90, era uma luta que vinha desde o final dos anos 70. Né? Nós estamos vendo toda a assessoria que a gente, análise que a gente faz hoje do legislativo, além do conservadorismo brutal, dos outros assuntos, mas todas as ações, né, de corporação de profissionais, né, elas têm imensa dificuldade de passar hoje no Congresso. Nós estamos lidando com o Congresso que aprovou a terceirização, né, gente, que vai reduzir em 25% os custos deles. Né? Isso os dados oficiais, né, em 25%. Então, nós estamos lidando com um Congresso que legitima Feliciano. Então, obviamente, as dificuldades nossas são muito grandes. Então, a notícia que eu tenho para dar das 30 horas é que o Cefes está recorrendo da decisão que foi prolatada recentemente. Né? Nós temos tido muitas dificuldades em vários estados, mas eu entendo que esse ainda é um espaço da luta. Não acho que o jurídico vai estar do nosso lado nessa luta, infelizmente. Eu acho superado dizer que o serviço social, estou conversando com o Johnny agora, de que o serviço social afirma o que não faz. Eu fiz uma leitura acurada, né, e no pouco tempo aqui da exposição, talvez no tempo passado, os parâmetros, os subsídios profissionais, eles não dizem apenas o não fazer. Eu lamento essa interpretação, porque eu, como trabalhador da saúde, acho magnífico que os parâmetros, ao contrário, ele pega as competências que são pegando da saúde, por exemplo, que são tradicionalmente nossas, que é o atendimento direto à população usuária, e nos dá um subsídio tremendo para informar, olha, os assistentes sociais atendem a população diretamente, sim. Ele vai lá na nossa ponta, na discussão do atendimento individual e na questão dos atendimentos coletivos. Mas ele nos fala de um conjunto de competências, nos dá instrumentos, na relação com o controle social democrático, na democratização da informação, na assessoria, na gestão. Então, eu acho que ele traz um conjunto de questões que avançam. Concordo com o Johnny de que há, na lei de regulamentação da profissão, e essa responsabilidade não pode ser facultada somente ao serviço social, mas nós sabemos o que é construir uma lei dentro do Congresso. Há algo nebuloso em torno dos artigos 4º e 5º, da qual o Cefes vem acompanhando o parecer da Silvia Terra, advogada do Cefes, assessora jurídica do Cefes, onde, de fato, os agentes fiscais identificam de que há uma repetição entre atribuições e competências. E a Silvia avalia, a gente tem seguido isso, se há uma repetição, várias
na competência, então a gente entende esses pontos como atribuição privativa. Quero também ressaltar, na condução da minha análise, de que eu estava priorizando a discussão das competências, pensando quais que nós podemos afirmar e ampliar, né? Mas não estava, com isso, desmerecendo o campo de atribuições privativas que nós já temos. Cheguei a dizer, temos conquistado, mas não significa que teremos, né? Temos que nos reafirmar, né? O tempo todo, né, dessa legitimidade da nossa organização, né, e da defesa da profissão. Penso que a questão que mobiliza os jornais, da ampliação do campo de competências profissionais, ela pode ser tratada, mas o meu ponto de vista não é um retorno ao passado, né? O ponto de vista é a partir da matéria do que é a profissão. E, para mim, a matéria dessa profissão, para mim, para muitos autores, né, não estou criando novo, é o trato com as diferentes expressões da questão social. E entendo que essa questão social não pode ser tratada de uma maneira formal, unívoca, mas ela se expressa de diferentes formas. E, portanto, entendo que existem diferentes particularidades nos processos de trabalho em que os assistentes sociais se inserem, que são trabalhos coletivos, não estou falando de um processo de trabalho, né, onde podem estar colocados um conjunto de demandas particulares que podem ser apropriadas e ampliados para os assistentes sociais. Então, nesse sentido, eu tenho uma análise, falo com muita tranquilidade, eu nem estava no Cefes na época era de base mesmo, eu tenho uma análise muito positiva dos documentos, dos parâmetros, que eu acho que eles conseguem fazer uma boa mediação entre as particularidades do espaço socioocupacional, sem abrir mão da concepção genérica da profissão do serviço social. Então, nesse sentido, a gente diz o que não, mas também diz o que faz. Eu acho que isso é um ponto importante. A contradição em relação aos estudos socioeconômicos, eu concordo, né, que há uma contradição que a gente entende como uma atribuição privativa nossa, e há uma confusão no campo da legislação. Eu, particularmente, quero dizer que eu não quero, pelo menos não está no raio da nossa reflexão, uma proposta de revisão da lei de regulamentação, porque, com esse Congresso, é melhor deixar ela do jeito que está. E nós temos que trabalhar no seu aprimoramento. E eu acho que isso se dá no campo da nossa capacidade intelectual, das competências, né? Competências profissionais, ainda que não possamos abrir mão das leis, jamais vamos abrir, tanto que nós regulamentamos várias questões, né? Quando a gente regulamentou a ideia também do parecer assinado, como que deveria ser o parecer assinado por assistentes sociais e outros profissionais, especialmente psicólogos, também não era o que não deveria, mas ali também é um instrutivo de como fazer, né? E como que o estudo pode ser dado conjuntamente, mas a importância do parecer recupera a concepção de profissão. Se a gente tem um contexto de trabalho coletivo da profissão, o que a resolução diz qual é o parecer, então? Se você tem um papel diferente, o assistente social tem um papel, por exemplo, diferente do psicólogo, ele tem que ter uma opinião diferenciada, porque é uma opinião técnica, profissional. É disso que o Cefes estava falando. Então, acho que ele vem instrumentalizando, né? Claro que a realidade é mais dinâmica, claro que, com isso, também nos coloca umas questões. Bem, e, para fechar mesmo, para mim, o que fica claro para a gente é que o campo das competências profissionais ele se dá a partir da nossa capacidade de dar resposta. E essa capacidade da resposta é ação coletiva, né? Exercícios profissionais, os órgãos de fiscalização da profissão, né? E a formação profissional, para mim, naquele sentido, tanto da organização via BEPS, como na articulação ensino, pesquisa e extensão, né? O Matheus ressaltou na sua fala a questão da vinculação com as nossas bandeiras e com as nossas ações políticas, né? Isso é um dado muito importante. Mas, Matheus, eu estou convencido, eu fui professor de Matheus, então a gente conversa muito, ele sempre foi brilhante. E aí a gente, eu estou convencido de que a ação política, isso foi doutorado, não podemos fazer sem internalização dos valores que desdobram dessa ação política. E eu quero dizer, gente, que está em entidade, todo mundo deveria passar pelo Cefes e pelo CRES, é uma experiência muito rica, é um convite.
É muito bom mesmo, trabalho, mas a gente aprende muito. A nossa categoria, como canta Ivete Sangalo, tem gente toda raça, todo credo e toda cor. No Face do Cefet, nós vamos apagar, porque tinha um assistente social dizendo, vocês defendem menino infrator, né? Mas por que o menino infrator não serve como carne para o pastel da pastelaria chinesa? Ou seja, uma piada de tão baixo nível, de barbárie humana, que é melhor apagar em vez de ver se existe CRES mesmo, ou se é algum... É melhor deixar que fique como um infrator externo da profissão, né? Então, assim, eu acho que nós temos um conjunto de bandeiras que nós defendemos, da qual eu tenho muitas dúvidas da sua internalização por parte dos assistentes sociais. A gente é contra a lógica do capital. Eu tenho muita dúvida, porque eu conheço assistentes sociais comprando já o 15º imóvel para alugar, explorar o 14º inquilino, né? Eu tenho muita dúvida do nosso posicionamento, tenho muita certeza do nosso posicionamento contra a comunidade terapêutica, saúde mental, drogas, tratamento no campo da saúde pública, mas que tem de gente envolvida nesse campo e que mistura várias das questões. Então, é disso, né? Eu acho que o desafio nosso hoje além da responsabilidade de avançar na direção do projeto Expo que nós herdamos, não fomos nós que fizemos a ruptura, somos herdeiros já da ruptura, o desafio é a manutenção dessa direção estratégica, mas com veracidade, com vivacidade, com internalidade, né? Que é diferente de militância, completamente, né? Mas que nos coloca a importância de um sentido. A vida da gente tem que ter um sentido, né? Em todas as suas faces. Então, a ação política hoje colocada contra a redução da maioridade penal e outras bandeiras são ações que a gente ainda precisa fomentar, eu concordo plenamente, fomentar com a categoria profissional, porque a gente, às vezes, dá como dado algo que ainda não está dado, que está sempre em reconstrução. O conservadorismo não está lá, está aqui também entre nós o tempo todo. Está na universidade, está nos serviços, está em várias dimensões. É isso. Bem, eu não vou falar muita coisa depois dessa fala do Maurílio, mas eu acho que é importante falar sobre a questão das 30 horas, que o debate das 30 horas ele não vem descolado das questões relacionadas às condições de trabalho. E só para, por exemplo, dar um informe, lá na Baixada Fluminense, os assistentes sociais que participam das reuniões do Fórum dos Trabalhadores do SUAS, estão, por exemplo, começando a pensar na criação de uma associação, num sindicato dos trabalhadores da assistência social na Baixada Fluminense. Então, se essa experiência vingar, vai ser uma experiência importante, significativa, porque não vai tratar exclusivamente, mas vai envolver médicos, vai envolver assistentes sociais, advogados, educadores sociais, todo mundo que está trabalhando em CRAS, CREAS, abrigos e outras áreas de atuação da política de assistência. E que isso mostra uma tentativa de fustigar o poder público municipal em torno de alguns direitos. A gente continua reafirmando a necessidade de continuar na luta em relação às 30 horas, Maurílio já fala, a gente tem um cenário hoje que não é um cenário tranquilo, não é um cenário propício para as nossas demandas e as nossas colocações, as nossas bandeiras de luta, né? Então, a gente tem que continuar no debate das 30 horas, entendendo que, realmente, na esfera federal, sou professor da Universidade Pública Federal, tem sido muito difícil conseguir fazer isso, e tem uma outra questão que vem acontecendo. Por exemplo, nas obras do PAC e em alguns outros projetos, os engenheiros, os arquitetos, os sociólogos e outros profissionais contratados numa carga horária de 40 horas estavam se sentindo uma relação muito desigual. É aquela história, né? Ao invés da gente lutar para que todo mundo tenha uma carga horária de 30 horas, as pessoas lutam para que as pessoas que conquistaram as 30 horas voltem a trabalhar 40, né? Eu lembro que quando eu era do sindicato dos telefônicos, eu era office boy da Embratel. Aí os office boys da Petrobras ganhavam mais do que os office boys da Embratel. Aí teve um colega que levantou a mão, isso é um absurdo, eles têm que ganhar igual a gente, né? Então não era uma luta para ganhar igual, né? Era uma luta para diminuir. Então, quer dizer, isso, de certa forma, é algo que a gente precisa discutir mesmo, né? E precisa estar participando das reuniões, dos fóruns e das entidades que nos representam, como trabalhadores e como categoria.
A questão do Matheus, sobre a capacidade de fazer uma análise de conjuntura, olha, Matheus, a gente, de certa forma, precisa estar realmente junto, aproximar a universidade do campo profissional. Acho que a universidade ela tem um papel social fundamental e a gente também vive dentro da universidade hoje um quadro de precarização enorme, de contingência de professores, enfim, mas inúmeras atividades estão sendo, por exemplo, pensadas e trabalhadas na articulação do CRES com a BEPS, a ENESO e as universidades, para que a gente tenha espaços formais para poder fazer essa análise de conjuntura, essas discussões, né? E isso, de certa forma, é importante, que a gente, fazendo esse diagnóstico, a gente pode tentar perceber de que maneira que as relações institucionais, ou seja, de que maneira que a gente faz a análise institucional. Não dá para a gente fazer uma análise institucional descolada de uma análise institucional, e essa análise institucional é fundamental para a gente perceber o nosso projeto de intervenção, para a gente perceber que caminhos que a gente tem que buscar, que articulações fazer, porque cada instituição, cada secretaria, cada espaço de trabalho, cada departamento tem uma organização, tem uma relação de poder, e o serviço social pode ter maior ou menor poder de barganha, dependendo da análise de conjuntura e da análise institucional que seja realizada. Então, isso é algo que é uma provocação, mas é uma provocação permanente, porque quando às vezes eu vou em algumas atividades, falo que os intelectuais que estão lá na ponta, pessoal, o intelectual, como assim? Os assistentes sociais têm uma formação intelectual, e precisam, na verdade, pensar criticamente os impactos micro e relacionados a aspectos macro-societários e perceber de que maneira que esses aspectos macro-societários incidem nesses aspectos institucionais. E isso é um movimento dialético, né, de ida e volta. Então, acho que isso é algo que, de certa forma, às vezes não aparece como uma preocupação, mas é algo importante para que todos nós tenhamos isso como uma preocupação do nosso exercício profissional. E no caso do Jones, eu acho que o Maurílio já fala da questão... minha fala... E acho que essa coisa da terapia do não, da questão do círculo vicioso do lamento, é uma coisa que muitas vezes a gente observa em alguns espaços socioocupacionais e que, de certa forma, acontece porque a gente não tem ali registrado, identificado o que a gente faz. Mas, por exemplo, pensar nas atribuições privativas é pensar justamente nisso, ou seja, quando a gente vai coordenar ou a gente vai elaborar ou supervisionar, ou executar qualquer tipo de ação dentro de como assistentes sociais, ou seja, na área de serviço social, ou seja, a gente muitas vezes chega em determinadas instituições que trazem para a gente um questionário pronto e fala assim, você tem que ir lá e aplicar isso. Como assim? Eu, assistente social, vou aplicar uma coisa que não fui eu que produzi? Para que isso, né? Ou seja, a aplicação disso, você pode fazer um treinamento de qualquer pessoa para fazer a aplicação de questionário, como acontece, por exemplo, com o pessoal do IBGE, os recenseadores, né? Não precisa ter... Agora, as pessoas que vão ali são treinadas para fazer a aplicação desse questionário, que era em papel, agora é através do meio eletrônico, com aqueles palmitops, etc. e tal. Então, acho que isso é um elemento que, de certa forma, mostra para a gente o seguinte, olha... Tem determinadas questões que são atribuições privativas e algumas coisas não estão descritas nas atribuições privativas e que, de certa forma, como o Maurílio aponta, provavelmente mexer nisso do ponto de vista legal, hoje em dia, pode ser um tiro no pé. É necessário que a gente possa fazer termos de orientação, como a gente já tem. Por exemplo, tinha um colega, eu soube lá no CRES do Rio, que um colega assistente social falou que assistente social não podia fazer atendimento à população de rua porque ali não garantia a questão do sigilo. Então, você não vai fazer atendimento à população de rua porque não tem sigilo? Está entendendo? Que se você trata da questão ipsiliteri, assim, de uma maneira rígida, sobre questões relacionadas a atribuições e competências, a gente pode, de certa forma, se negar a fazer coisas que são das nossas competências e das nossas atribuições. É claro que o atendimento nas ruas, por exemplo, nos consultórios de rua, ou nas equipes que fazem abordagem a crianças e adolescentes e população adulta, isso não é exclusivo do assistente social. O assistente social participa.
Muitas vezes tem lá uma equipe de educadores que chegam, estabelece o chamado namoro pedagógico, que é saber mapear, entender qual é o território, onde está a criança, onde está o adulto, onde está o travesti, em determinado momento chegar, tentar persuadi-los e não jogá-los numa Kombi e fazer recolhimento compulsório, né? Porque acho que isso é algo que vai totalmente contra os nossos princípios e aquilo que a gente acredita do serviço social. Então, tem lá um termo de orientação que fala sobre o atendimento. Então, são questões que a gente também tem que ir construindo por dentro para atender às expectativas e dúvidas dos nossos profissionais, porque a nossa comissão é de orientação e fiscalização. Ela tem que buscar fazer essa orientação e, se isso se constituir em algo de uma magnitude muito grande, que a gente possa construir parâmetros, como já existe o da saúde, da assistência social, que é muito interessante. Se a gente pegar para ler, tem muitas coisas interessantes nesses parâmetros, né? E ali a gente vem dizendo que a gente faz agora é uma resposta que vem das entidades representativas. Agora, essas respostas das entidades representativas, elas só vão se materializar se os profissionais também comprarem esse barulho, também comprarem essa ideia, também, se isso ecoar com os profissionais que estão no exercício profissional. E aí eu digo, a simplicidade da elaboração dos projetos de intervenção é um primeiro passo inicial para a gente poder fazer isso. Minha colocação não é nem a nível de pergunta, não. É para estar, assim, que eu me senti muito feliz com a fala do Maurílio, e está colocando também que, além, né, do espaço de trabalho da diretoria, né, do conjunto Cefes-CRES, um espaço propício também para o profissional de serviço social estar se fortalecendo são as comissões. Né, as comissões. E uma comissão assim, que eu tenho feito parte por conta do campo de trabalho que eu atuo no município de Campos, é a Comissão de Educação. Então, lá, quando falo assim, dos parâmetros, dos subsídios, eu me sinto contemplada. Né? Eu me sinto contemplada na medida em que eu consigo fazer a leitura da realidade e estar internalizando a proposta, né, da categoria dentro do meu espaço de trabalho. Né? E hoje, as condições, né, na educação, as condições éticas e técnicas, são assim, as menos propícias possíveis, né? Assim como em todos os campos. Né? Temos, a nível de município, a lei municipal, onde tem um reconhecimento da prefeita com relação ao espaço reservado ao sigilo. Né? Só que isso também não é respeitado, que a gente chega na escola, não tem esse ambiente propício. E aí, hoje eu cheguei numa escola onde eu vou atuar assim, pela primeira vez. E aí eu converso com a diretora, colocando... aí eu já fui com a proposta de trabalho, né, no sentido também de não estar deixando ela ter espaço para vir com aquelas questões individuais dos alunos. E isso assim... Essas ações que são feitas, essas estratégias que são construídas dentro desse espaço, junto com o diretor e o professor, são frutos disso, né? Do amadurecimento teórico, do técnico, e na vontade de que a profissão tenha visibilidade nesse espaço de trabalho, né? Que é o da educação. Tá certo. Eu gostaria também de estar convidando vocês para um cafezinho. Né, a gente já está encerrando. Gostaria de estar agradecendo ao Maurílio e ao Rodrigo pela contribuição aí, né, com essa gama de informações, de conhecimentos que com certeza são fundamentais para ir para a nossa prática profissional e para a gente levar para o nosso cotidiano aí de trabalho. Eu vou estar passando para eles fazerem uma consideração final. Maurílio. Vamos lá. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, dizer que para mim sempre é um prazer estar aqui em Campos, já encontrando companheiros e companheiras, mas uma responsabilidade especial, vindo representando o Cefes. Eu trago o abraço de todos os companheiros e companheiras. Hoje nós estamos começando, né,
pelo menos para mim, está começando as atividades do mês de maio. Isso é uma data importantíssima para nós. Nós somos hoje mais de 150 mil profissionais nesse território brasileiro. É importante informar que em 8 anos nós dobramos o número de assistentes sociais, portanto, isso quintuplica a nossa responsabilidade de cada um de nós aqui, porque o que está em jogo, né, não é pouca coisa. Volto a dizer de algo importante, né? Nós somos uma profissão que ano que vamos comemorar 80 anos. Aproveito para convidar para o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que acontecerá na primeira semana de setembro, em Recife. A gente está tentando construir um congresso que discuta, profundo, que discuta bastante a nossa profissão, mas que também caminhe no posicionamento forte, né, sobre questões que atingem o nosso país. Estamos programando um ato e algumas novidades na forma de apresentação de trabalho. Um congresso está sendo construído com muito compromisso e paixão, né? O slogan desse ano é profissional de luta, profissional presente. A gente do Cefes não tem a menor dúvida que os assistentes sociais são profissionais presentes na vida da população, na vida da classe trabalhadora. O profissional de luta é o reconhecimento de que muitos somos, mas queremos que muitos sejam ainda profissionais de luta e, portanto, profissionais presentes na luta pelos direitos da classe trabalhadora e na afirmação dos seus direitos, né, não deixando de se ver também como parte da classe trabalhadora. Eu agradeço muitíssimo, espero ter contribuído com o debate e vamos comemorar, dançar, discutir, reivindicar, né? Enfim, me lembro sempre da Martinalha nessas horas, que ela sempre nos indaga cantando, porque a letra é da Ana Carolina. Quero ver se você tem atitude e se vai encarar. Nosso convite é esse, que tenhamos atitude, que encaremos, né, e que sigamos em frente, como lembrou o Rodrigo, sempre bem inspirado pelo Drummond, de mãos dadas. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu quero aqui registrar que foi uma fala interessante quando a Eliana estava chamando a gente, falando, quero ver Zé Paulo, a Marilda, dizer que no período da ditadura militar, a professora Marilda Yamamoto foi perseguida, caçada, e ela não teve o direito de trabalhar. Imagina vocês, uma pessoa ser caçada e concursada do INSS na década de 70, teve que fugir do país, passou por inúmeras violências e depois ingressou na carreira docente, e agora o seu processo da Comissão da Verdade foi votado, foi defendido, e ela teve o direito de tomar posse novamente no INSS, começou a trabalhar como assistente social do INSS. É claro que é um retorno simbólico, as profissionais ficaram extremamente felizes, emocionadas com a presença da Marilda, porque para isso é uma reparação importante. Se vocês tiverem a possibilidade de acessar o site do Cefes, ali tem, vocês colocam lá a Carta de Brasília, vocês vão ler a Carta de Brasília e o posicionamento do conjunto Cefes-CRES, as arbitrariedades que aconteceram no período da ditadura empresarial militar e o nosso posicionamento em torno de quem vem defendendo essas práticas e essa lógica e o retorno dessa lógica para a condução política do nosso país. Dizer para vocês da minha enorme felicidade, adoro movimentos coletivos, adoro essas possibilidades de sentar, fazer grupo, discutir. Eu estou doido para participar das reuniões dos núcleos, eu tenho uma vida muito corrida, porque trabalho, sou pai, cuido lá das crianças, tem aquele momento do cuidado, de levar na escola, né, como todo mundo tem, sou muito participativo nisso. Além de dar aula, não tive liberação de trabalho para estar no CRES, mas sou um entusiasta. Se precisar de discussão de Flamengo e Vasco, projeto ético-político, pode me chamar que eu estou aqui com você, para discutir movimentos sociais, conselhos, debate de criança e adolescente, que é a minha paixão, o meu debate, eu estou aqui com vocês, sempre que eu puder, é claro, né? Mas é muito bom poder ver esse auditório cheio e ver uma profissão reunida com brilho nos olhos e com a certeza que a gente está aqui dando um passo importante para consolidar essas dimensões do nosso chamado projeto ético-político. Muito obrigado mesmo pela atenção e pelo carinho, tá? Então, com as considerações finais, a gente dá por encerrado e a gente faz novamente o convite para o cafezinho ali na Constituição.